voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos recebendo o professor da pós-graduação em Desenvolvimento Regional da FURB, Ivo Tais. Estamos falando sobre a política econômica brasileira. No bloco anterior, nós estávamos falando a respeito da crise. O professor Ivo explicou que essa crise é uma crise fabricada e que ela vem sendo gestada desde lá do ano de 2015, ele alertou inclusive para isso, o professor Ivo alertou num programa que a gente fez aqui. Ele dizia lá naquela oportunidade, em março de 2015, que naquele momento não havia uma crise, mas que se gestava uma crise lá e ela estoura agora, estoura com força. Bom, a questão é a seguinte, nós temos modelos de política econômica brasileira. O governo Lula e o governo Dilma adotaram um modelo de política brasileira. Agora nós chegamos a um outro modelo de política econômica brasileira e este modelo é um modelo monetarista. E eu vou perguntar para o professor Ivo o que é uma política econômica monetarista e se este modelo, batendo aí com os dois modelos de governo, se tem alternativa em relação a esse tipo de política econômica. Bom, vamos lá. A pergunta é um pouco complexa, mas vamos tentar explicar para o nosso telespectador que nós estamos diante de dois tipos de modelos de política econômica. Esse modelo atual, como que ele funciona? Ele é de mercado? Então, é uma política econômica monetarista ou neoliberal, se quiserem. Essa é uma política econômica que tem muito a ver com a ideia de que é possível enfrentar os problemas econômicos de uma perspectiva mais técnica. Existe uma política econômica mais intervencionista, que tem sido chamada de desenvolvimentista ou neodesenvolvimentista. Enquanto a política liberal, neoliberal, monetarista, assenta em critérios segundo os quais a política monetária tem precedência, quer dizer, você controla os principais indicadores da economia a partir da quantidade de moeda em circulação. Esse é um ponto fundamental para quem defende uma economia típica de mercado. Os economistas que admitem uma intervenção maior do governo, por exemplo, os neodesenvolvimentistas, eles colocariam uma ênfase maior em políticas fiscais, isto é, mexem com a presença maior ou menor do governo a partir da capacidade do Estado de mobilizar recursos da sociedade. Trocando em miúdos. Por exemplo, tirando dinheiro através de elevação de impostos ou redução de impostos ou aumento de gastos ou diminuição de gastos, isto é mais importante para eles, para estes, não é, do que para os neoliberais. Os neoliberais estão mais preocupados com a moeda, enquanto os neodesenvolvimentistas admitem intervenção do Estado via política fiscal. Um exemplo assim bem prático, professor Ivo, nós temos essas empresas de telefonia e que algumas, né, com dificuldades econômicas, e tem uma discussão, o governo deve, não deve ajudar, de que forma deve ajudar, botar dinheiro. Esse tipo de ação de governo, ela está monetarista ou ela é desenvolvimentista? É um paradoxo muito grande, mas dar dinheiro para essas empresas pareceria algo na linha do neodesenvolvimentismo, mas de longe não é. Isso é transferir de uma forma muito sacana recursos públicos para uma empresa privada que se dispõe a servir o conjunto da população a partir da cobrança de serviços muito bem pagos por essa população e ainda assim o governo tem que botar dinheiro. Quer dizer, nós perdemos a chance de termos um sistema absolutamente brasileiro, tecnologicamente avançado, funcionando plenamente como em vários lugares do mundo. Mas rifamos a Telebrás e hoje nós não temos mais essa possibilidade, né? Então nós estamos submetidos aí a empresas estrangeiras que controlam a telefonia e paciência. Mas colocar dinheiro ali dentro, por mais que isso pareça ser, entre aspas, neodesenvolvimentismo, isso é, na verdade, transferir recurso público de uma forma muito sacana
para uma empresa privada. No entanto, eu queria voltar ao ponto da distinção entre as políticas econômicas e dizer que, na sequência do que você perguntou, existem alternativas. Eu só queria exemplificar, no caso das políticas monetaristas, a taxa de juros é algo em que os monetaristas sempre vão colocar um peso muito grande. Em outras palavras, eles vão gostar de combater a inflação com altas taxas de juros. Isto é, assim, o santo remédio para qualquer neoliberal. Quer dizer, uma inflação de 2% ou 3% para eles é uma hiperinflação e aí precisa colocar uma taxa de juros de 50%. Os neodesenvolvimentistas vão, pelo contrário, dizer não, uma inflação de 3%, 5%, 10% é possível de se conviver com ela e aí a gente diminui a taxa de juros e vamos trabalhar com os recursos que podem ser mobilizados junto à sociedade através da cobrança de impostos, enfim. Agora, em relação a essas duas políticas, a neoliberal, monetarista, que coloca ênfase na moeda, versus a política econômica neodesenvolvimentista, que admite intervenção do Estado e privilegia mais políticas fiscais, eu entendo que existam outros caminhos possíveis. Ambas essas políticas, elas privilegiam uma forma de desenvolvimento que significa antes privilegiar aqueles que controlam quinhões da riqueza já existente na economia. E eu entendo que os seres humanos são mais importantes. Uma outra política econômica deveria colocar muito mais ênfase, por exemplo, no ser humano, que deveria ser empregado e talvez ele ache condições de ser empregado fora da economia formal, por exemplo, a economia solidária. Talvez se devesse desenvolver outras alternativas de produção, uma economia solidária com base em tecnologias apropriadas, tecnologias sociais. Então, isto tudo poderia levar a um outro modelo de desenvolvimento, uma política econômica que coloque ênfase no humano, na preservação do meio ambiente, na diminuição das desigualdades. Isto, para mim, é mais importante do que uma política tipicamente neoliberal, evidentemente critico, assim como tipicamente neodesenvolvimentista, que também critico. Professor Ivo, quando a gente fala de trabalhador, essa ideia de trabalhador, ela é ampla. Agora, quando a gente fala de trabalhador, e aqui no começo do nosso programa a gente disse, olha, como que o trabalhador brasileiro pode pensar o ano de 2017? Tudo bem que alguns economistas adoram postar ou agir como se fosse futurólogos, né? Ou astrólogos, como o professor Ivo gosta de dizer. Nesse campo do trabalhador, quem vai sofrer mais? O camponês, o indígena, o negro, o operário de fábrica, quem está no serviço, ou todos vão sofrer do mesmo jeito? Novamente, tem uma série de questões embutidas na sua pergunta e não sei se vou dar conta de todas essas questões. É complexa, né? É complexa. Objetivamente, os mais fragilizados tendem a sofrer mais. Mas isso é tão redundante que é preciso especificar um pouco melhor. Tentarei. Em primeiro lugar, eu queria dizer que prefiro não fazer uma crítica propriamente à política econômica do governo hoje de plantão. Eu acho que é preciso fazer a crítica à própria tomada do poder por este governo que eu considero ilegítimo. Então, para mim, não tem uma política econômica ruim ou boa. Essa política econômica que está aí, ela não pode ser boa do ponto de vista do conjunto da sociedade, porque não foi o conjunto da sociedade que escolheu o governante que hoje faz essa política econômica. Então, do ponto de vista ético, como cidadão, eu vou lutar pela democracia. Esse é o meu ponto. Né? Eu entendo que, do ponto de vista econômico, nós temos claramente indicadores sobre os quais poderíamos refletir, mas o ponto nem é esse. Este governo e outros ilegítimos, porque não eleitos pelo conjunto da população, tende a fazer o que os interesses que representam mandar. Em outras palavras, eu entendo que o desemprego que vai se elevando para mais de 10, 11, 12% a essa altura,
é um desemprego que é absolutamente compatível com o tipo de interesses que esse governo representa. Então, não se trata de combater esta política econômica ou fazer uma reflexão sobre a política econômica deste governo. A ilegitimidade não é da política econômica, é de um governo que não foi escolhido pelo povo para fazer qualquer coisa, inclusive essa política econômica. Quem vai sofrer mais agora são, digo redundantemente, aqueles mais fragilizados, porque estes vão sofrer na carne. O desemprego pegando, os que têm menor qualificação vão ter menores condições de se defenderem no mercado de trabalho e, em vista disso, vai diminuir também a taxa de salários. Aliás, isso está acontecendo, isso tem acontecido desde 2015, 2016, dentro daquela perspectiva de uma crise gestada, construída artificialmente. E nós estamos chegando num determinado ponto que muitos consideram fundo do poço. Não sei se já chegamos ao fundo do poço, mas a recuperação vai levar anos. Mas, então, objetivamente, os mais fragilizados vão ser aqueles que vão sofrer o desemprego e que vão perder com a corrosão dos seus salários. Ou seja, atinge o trabalhador da fábrica, do chão de fábrica, certamente. E atinge, sobretudo, o camponês, né? Aquele que está lá no campo com a pequena propriedade, tentando sobreviver, muitas vezes, com a sua produção, né? Atinge em cheio esse trabalhador aí, né? Os trabalhadores, em geral, de baixa renda, que têm emprego, que não têm propriedade, são aqueles que vão ser mais duramente afetados. No campo, talvez proporcionalmente menos. Penso que aqui tem um dado que valeria a pena lembrar. O desempenho exportador brasileiro não é ruim e isso se deve, em grande medida, a algo que vem vindo de muitos anos, que é o êxito da nossa inserção externa pelo agronegócio. Mas não só, tem outras coisas que contam. Mas o que é isso do ponto de vista da produção no campo? Mecanização, pouco trabalho braçal. Agora, quem vai sofrer são muitos trabalhadores informais, os formais de baixos salários, os de baixa qualificação. Estes tendem a sofrer maiores ameaças de perda de emprego e de corrosão dos seus rendimentos. Professor Ivo, eu quero agradecer sua presença aqui. A gente veio falar de política econômica brasileira que é complexa no seu conjunto da obra, mas a gente tentou aqui mostrar para o nosso telespectador, principalmente aos trabalhadores, que nós temos um ano de um governo que está aí sem o voto da maioria, mas está aí fazendo uma política que não atende, de certa forma, o trabalhador. E o professor deu uma explicação nesse sentido. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu fico pessoalmente muito honrado em poder voltar ao programa, sempre estaria à disposição. O meu sonho não é nenhuma política monetarista, evidentemente, mas também não uma política neodesenvolvimentista. No entanto, eu acho que só podemos pensar em algo melhor do que já havia e, evidentemente, do que agora está aí, num ambiente mais democrático. E há que recuperar as condições para que a sociedade possa se exprimir livremente, sem a influência alienante das mídias em geral. Eu acho que é por aí que a gente pode imaginar melhores condições materiais de vida para a população. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor da pós-graduação em Desenvolvimento Regional da FURB, professor Ivo Marcos Tais, que falou sobre a política econômica brasileira. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.